As organizações sociais que atuam pelo Brasil na saúde pública nos últimos anos mostram que este tipo de contrato não beneficia o Estado e sim alimenta uma rede de corrupção. Em setembro de 2020, a Polícia Federal, em Pernambuco, deflagrou a Operação Desumano para apurar supostas irregularidades na contratação de uma organização social de saúde pelas prefeituras de Recife e de Jaboatão dos Guararapes, com recursos provenientes do SUS e ações de combate à Covid-19. As secretarias da saúde de ambos os municípios foram alvos de buscas. No estado do Pará, a Controladoria Geral da União participou da Operação SOS. O trabalho foi realizado em parceria com a Polícia Federal, onde apurou irregularidades na contratação pelo governo do Pará de grupos de organizações sociais em saúde para a gestão de hospitais regionais e de campanha em municípios do estado. As apurações revelaram que um grupo de 4 OS firmou ao menos 12 contratos ou termos aditivos com o governo do estado do Pará entre agosto de 2019 e maio de 2020, totalizando aproximadamente 1,2 bilhão, já tendo sido pago o montante de 310 milhões. O Instituto Iabas foi contratado pela Prefeitura de São Paulo para gerenciar o hospital de campanha do IMB, na zona norte da cidade. O Instituto já gerenciava outras unidades de saúde do município. A ação faz parte da Operação Placebo, que investiga desvios na saúde do Rio de Janeiro para ações na pandemia do coronavírus. Ao todo, foram 12 mandados de busca e apreensão, um deles no Palácio Laranjeiras, onde era a residência oficial do governador Wilson Witzel, que após ser afastado no último dia 30 de abril, entra para a história como o primeiro governador do Rio a sofrer impeachment desde a ditadura. Deixa o cargo acusado de desvios de saúde em meio à pandemia da Covid-19. No Superior Tribunal de Justiça, ele responde a um processo criminal semelhante. Um péssimo exemplo de negociação com a OS no Amazonas aconteceu. De acordo com o Ministério Público Federal, entre 2014 e 2016, a organização criminosa, por meio do Instituto Novos Caminhos e de seus fornecedores, cometeu crimes de licitação, peculato e lavagem de dinheiro, provocando prejuízo aos cofres públicos de no mínimo 50 milhões. Em 2016, com a Operação Maus Caminhos, um grupo criminoso desviava recursos públicos por meio de contratos milionários firmado com o governo do estado do Amazonas e foi desarticulado por meio da operação. O alvo principal girava em torno do uso do Instituto Novos Caminhos. No governo de Wilson Lima, a história se repete. Empresas investigadas no ano passado pela CPI da Saúde por irregularidades na gestão do combate à pandemia no Amazonas continuam faturando dos cofres públicos do estado. 2 organizações que estiveram no radar da CPI da Assembleia Legislativa em 2020 já receberam 85,5 milhões na gestão de Wilson Lima apenas nos primeiros 4 meses de 2021. Segundo dados do Portal da Transparência do Estado, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, o INDSH, recebeu 27,4 milhões e a Zona Norte Engenharia, Manutenção e Gestão de Serviços faturou 58,1 milhões de reais. O pagamento destinado à Zona Norte se destina a serviços de concessão administrativa para construção, fornecimento de equipamentos, manutenção, aparelhamento e gestão dos serviços não assistenciais do Hospital Delfim Aziz. O hospital foi referência para atendimento de pacientes com Covid-19 em Manaus. No último dia 19 de abril, a Zona Norte Engenharia, que havia alterado seu nome para OZN Health Spa, assinou o 8º termo aditivo com a Secretaria de Estado de Saúde, no valor de 1,3 milhão. O aditivo foi assinado pelo secretário de Estado de Saúde, Marcelo Campelo. Segundo o novo contrato, o objeto do contrato é destinado à prestação de serviços de operação de estrutura de campanha na área externa do Hospital Delfim Aziz.
Em relação à organização social, o INDSH presta serviços de gerenciamento, operacionalização e das ações de execução de serviços de saúde, também no Hospital Delfim Aziz e na UPA Campos Sales, na zona norte de Manaus. No dia 29 de setembro de 2020, a CPI da Saúde, na Assembleia Legislativa do Amazonas, pediu o indiciamento de 16 pessoas apontadas como envolvidas em irregularidades com contratos firmados com o INDSH. Entre os citados também está a própria Organização Social de Saúde, por atos de improbidade, além do ex-secretário de Saúde do Estado, também citado no relatório da comissão por ato de improbidade. De acordo com a CPI, em março de 2019, o INDSH foi declarado vencedor para o certame, promovido para selecionar entidade de direito privado sem fins lucrativos para gerenciar o Complexo Hospitalar Zona Norte. E ainda, segundo o relatório, em abril deste ano, a OS recebeu 16.919.000 por 320 leitos para tratamento e combate à Covid-19. Entretanto, apenas 203 leitos foram disponibilizados. Segundo documentos obtidos no portal da Transparência do Amazonas, no dia 30 de abril, mais uma nota de execução de despesa foi emitida pela Secretaria de Saúde do Amazonas, onde mostra o pagamento no valor de 5,8 milhões para o Instituto INDSH, referente ao 6º termo aditivo para o gerenciamento, operacionalização das ações e execução de serviços na saúde no Complexo Hospitalar Zona Norte. O aditivo é referente ao contrato 001/2019, que foi empenhado no mês de março deste ano, mais de 37,6 milhões. A organização social vai faturar mais de 219 milhões com o governo do Amazonas. Na primeira fase do contrato realizado durante a pandemia da Covid-19 pelo governo do Amazonas, mostra um aumento de mais de 200 milhões para atuar como unidade de referência para tratamento de pacientes infectados pelo vírus. Com o decreto de calamidade pública por conta da Covid-19, o governo suspendeu as obrigações iniciais do INDSH. Durante a CPI da Saúde, a comissão sugeriu que a Suzam repassasse por mês apenas 70% do valor pactuado no contrato da gestão de número 001/2019, firmado entre a Secretaria e o INDSH, correspondente aos serviços efetivamente prestados. Também recomendou o encerramento do contrato, mas a sugestão não foi atendida. Com as operações deflagradas no Brasil no combate à corrupção na saúde, o Amazonas caminha para mais um estado onde o governo terá que explicar o que aconteceu na saúde pública na CPI da Covid-19 e ainda responder por mais de 12.500 mortes que poderiam ter sido evitadas se houvesse um governo comprometido com o povo e não com a corrupção.